Às vezes, a guerra é inevitável. Às vezes, é uma escolha. Primeiro, rivais pela Sicília, agora pelos vastos territórios da Espanha, Roma e Cartago poderiam, talvez, ter encontrado algum tipo de equilíbrio, mas não era para ser. Por 2 anos, Aníbal liderou o exército que herdou de seu pai contra as tribos ibéricas nativas da Espanha moderna. Aos 26 anos, ele tinha passado 17 deles longe de casa, sempre guerreando. Para ele, o campo de batalha era seu lar, a Espanha era seu campo de treinamento e as tribos que a habitavam, seus parceiros de treino. Tendo empurrado a fronteira cartaginesa até o rio Ebro, onde tratados férreos haviam definido a fronteira entre a influência romana e a de Cartago, Aníbal mirou o último grande prêmio ao sul do rio, a cidade de Sagunto, ocupada na época por um governo pró-Roma. Para Roma, a propriedade indireta de Sagunto era uma escolha estratégica e inteligente. Eles tinham certeza de que Cartago não os desafiaria diretamente atacando a cidade, e foram capazes de fornecer resistência anti-cartaginesa a partir daquela base de operação. Se a guerra acontecesse, Sagunto se tornaria sua fortaleza, forçando seus inimigos a lutar na Espanha, longe das ricas e produtivas terras italianas. Públio Cornélio Cipião deve ter olhado para isso com interesse, já que sua família poderia ser considerada governante de Roma na época. Seu tio foi cônsul em 222 a.C., enquanto o filho do irmão de seu avô foi eleito em 221. Ambos os homens se cobriram de glória, o primeiro sitiando e conquistando Mediolano, a atual Milão, interrompendo temporariamente a ameaça gaulesa do norte. O segundo, derrotando os piratas da Ístria. Como provado por suas vitórias, a casa de Cipião era uma casa de guerreiros. Eles eram conquistadores, soldados e agiam sob um código de honra estrito. A vitória deveria ser obtida diretamente por proezas táticas e força das armas. Eles estavam felizes em provocar Cartago, buscando um acerto de contas contra seu antigo e, aos seus olhos, fraco inimigo. Aníbal levou 8 meses e um cerco sangrento para finalmente tomar Sagunto. Roma enviou embaixadas para ameaçar retaliação. Avisou a Aníbal e ao Senado cartaginiano que sua destruição completa estava próxima se não devolvessem a cidade. Aníbal os ignorou e o Senado, impressionado com seus feitos, o apoiou. Sagunto caiu em 219 a.C. e Aníbal não tinha mais inimigos, nem atrás e nem ao redor dele. A Espanha era praticamente sua, ele só tinha que defendê-la. Mas Aníbal não era um escudo, ele era um raio. Após seu retorno à sua principal base de operações na Espanha, Nova Cartago, a atual Cartagena, Aníbal foi finalmente contatado por representantes de suas próprias cidades. Eles lhe dariam a guerra que ele desejava, recusando as exigências romanas de devolver Sagunto e entregar a eles Aníbal. Em vez de correntes, Cartago deu a Aníbal o papel de seu pai, comandante supremo de toda a guerra. Quando o inverno chegou, em 218 a.C., Aníbal dispensou suas tropas. Ele disse a seus soldados para encontrarem suas famílias e aproveitarem bem o tempo juntos, pois a próxima guerra seria longa e os levaria para longe de casa. Ele e seus irmãos criaram estratégias, gastando seu tempo procurando uma resposta para uma pergunta impossível. Como você derrota Roma? Como você derrota o lobo da Itália? Seu pai tentou. A primeira guerra entre Roma e Cartago foi uma batalha sangrenta. Linhas de mercenários da África enfrentaram os guerreiros de Roma na Sicília, enquanto frotas se chocavam umas contra as outras ao redor da ilha. Cartago destruiu repetidamente todos os navios enviados contra eles. Eles provaram repetidamente porque eram conhecidos como mestres do mar, e ainda assim a guerra não terminou. O tempo passou, anos se passaram. Para cada frota que destruíam, Roma os atacava com mais força ainda,
até que eles foram reduzidos a restos exaustos e maltratados de sua antiga glória, tentando se manter à tona enquanto uma frota romana mais nova e melhor ainda se aproximava. Roma havia mudado o jogo. Quando normalmente um reino ou um estado se renderia e começaria a negociar, eles simplesmente se recusaram a parar. Eles empregaram a riqueza quase infinita da Itália, rica em comida e madeira, comércio e pessoas, para subjugá-los. A guerra não era mais sobre apenas vencer batalhas, era sobre aniquilar o oponente completamente, tornando-o incapaz de lutar. Aníbal tinha sua resposta. Ele havia encontrado um ponto fraco no sistema romano. Roma, afinal, não controlava diretamente a Itália, escolhendo, em vez disso, acorrentar o resto da península em um grande sistema de alianças. E se um homem pudesse quebrar essas correntes, libertando os aliados romanos? E se os guerreiros etruscos do norte, os sabinos dos montes apeninos ou as colônias gregas do sul pudessem recuperar sua liberdade e se voltar contra seus opressores? Eles nunca fariam isso, alguém no conselho de guerra poderia ter dito. Eles são aliados romanos porque sabem o que acontece se não se comportarem assim. A ira das legiões os destruiria e nós estamos longe enquanto eles estão perto. E se então não estivéssemos longe, mas mais perto do que a própria Roma? Aníbal teria perguntado. Ele planejava estar perto. Estar bem ali, no coração da Itália. Aníbal selecionou seu exército com muito cuidado. Com a chegada da primavera, em 218 a.C., ele deu a seu irmão, Asdrúbal, o comando das forças espanholas e partiu à frente da força mais poderosa que Cartago conseguiu reunir. Cerca de 90.000 soldados de infantaria, 12.000 de cavalaria e 37 elefantes. O plano era tão corajoso quanto perigoso. Marchar por terra sobre as montanhas dos Pirineus para o sul da França e novamente sobre os Alpes ocidentais, direto para a Itália controlada pelos romanos. Ninguém pensou que tal caminho fosse possível de tomar, e por um bom motivo. Ele desapareceria no nada, perseguindo sua presa como um caçador, e faria o impossível ou morreria tentando. Tribo após tribo, entre os ibéricos e os gauleses da França, se depararam com Aníbal em seu caminho. Muitos escolheram se opor a ele, outros se juntaram à sua marcha com seus guerreiros. Cerca de metade do seu exército chegou ao outro lado dos Pirineus, e na metade do caminho para os Alpes, sua posição foi finalmente vazada para os romanos. Públio Cornélio Scipio, pai de Escipio, estava na época se preparando para partir de Pisa com seu exército em seus navios, para se juntar à guerra na Espanha. Nosso jovem Públio deve ter ficado impressionado com as notícias desse jovem, louco general, marchando sobre montanhas com elefantes. Públio pai escolheu ali mesmo mudar de direção, visando interceptar Aníbal e seu exército. No sul da França, Aníbal enfrentou o pai de Públio em um jogo de xadrez. Uma manobra que mais se parecia com uma dança, um ao redor do outro. Scipio pai deve ter sentido a roda do tempo girando. Ele era um general sênior, um guerreiro experiente, e ainda assim foi superado, pois os cartagineses conseguiram evitá-lo desaparecendo nos picos gelados. Eles estarão mortos antes de chegar à Itália, o general deve ter pensado. Mas as montanhas não podem parar os raios. A Batalha de Ticino, quando Públio, o filho, e Aníbal finalmente se encontrariam, estava se aproximando, enquanto todo o mundo antigo começava a tomar conhecimento do conflito. Roma era a favorita, o estado mestre absoluto da região do Mediterrâneo. Mas se Aníbal estivesse certo e esse titã estivesse em uma montanha de pedras, ele só precisaria roubar algumas delas para fazer o mundo desmoronar sob seus pés. Essa é a segunda parte do novo projeto do canal do blog da Manina, A Casa de Cipião, onde você vai ficar sabendo muito mais da história de nobres famílias romanas que ajudaram a construir o mito, a civilização
e tudo o que conhecemos desse maravilhoso país nos dias de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!